Olá, como é bom a gente se encontrar neste momento para partilharmos a palavra de Deus, para que ela seja a força da nossa fraqueza, a luz do nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, conosco pela Tua palavra. Mostra-nos o Teu amor e a Tua graça, porque, Senhor, nós precisamos deste alimento para seguir a nossa caminhada, com fé e esperança, apesar de tudo aquilo que nos cerca. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, narrado por São João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho que nós ouvimos ontem, no qual os judeus viram aquele homem carregando a maca num dia de sábado. E quando eles descobriram que Jesus tinha curado ele e que Jesus tinha dado a ordem para ele carregar a maca, então eles vão até Jesus para questioná-lo, para colocá-lo à prova diante desta que aparentemente é uma transgressão da lei, uma transgressão do dia santo, do dia de guarda do Senhor. Isso porque nós já sabemos que o sábado é compreendido como um dia de parar. Literalmente, sábado significa parar. É dia de descanso. Por quê? Porque no sétimo dia da criação narrada no Gênesis, Deus parou e descansou. Mas o que os judeus não entenderam ainda é que o descanso de Deus não é um ócio, não é ficar à toa, não. O descanso de Deus que consagrou esse dia é aquele momento no qual, estando a obra plenamente concluída, Deus insere o homem no centro dela e para. Não para ficar à toa, não para ficar no ócio, mas para contemplar a harmonia da criação, para contemplar a felicidade do homem de tudo que ele criou. Ou seja, o descanso de Deus é ver o homem feliz. O descanso de Deus é ver todas as coisas em perfeita harmonia. Esta plenitude é que dá descanso ao coração do nosso Deus, porque o nosso Deus não é homem para se cansar. Mas nós sabemos que esta plenitude de Deus foi corrompida pelo pecado. E desde então o Pai trabalha. E não só o Pai trabalha,
mas também Jesus, o seu Filho, trabalha. Tanto que no começo do Evangelho, quando questionado, Jesus vai dizer: assim como o Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Mas qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é restituir aquilo que o pecado quebrou. É reconduzir o homem à liberdade de filho de Deus e restaurar todas as coisas. É para isso que o Pai trabalha. É para isso que o Pai enviou Jesus, para restituir a plenitude do último dia, aquele dia feliz e bendito, onde tudo era harmonia, onde a felicidade reinava e onde todas as coisas estavam em Deus. Este é o trabalho do Senhor e Ele não vai descansar até que todas as coisas sejam restituídas e restauradas à plenitude original, ou seja, a vida eterna. Você consegue entender o significado dessa palavra? Jesus está nos dizendo que o trabalho tanto do Pai quanto dele, unidos pela força do Espírito, que é amor, é trabalhar para que a tua vida seja plena. Porque nós estamos cercados por muitos males. Existem muitas coisas que nascem do pecado e que diminuem a nossa vida. Tiram a harmonia original, tiram a felicidade, tiram a paz, tiram tudo aquilo que Deus nos deu no ato da criação. Então Deus não para, Deus não fica descansando, Deus não fica parado, não, Ele está trabalhando na obra da nossa vida. Deus está trabalhando para nos reconduzir a este lugar perfeito, pleno, feliz, onde todas as coisas estão em Deus. Então, se tiver alguém doente, Jesus vai até ele e vai curar. Se houver alguém que está paralítico, Jesus vai até ele e vai restituir o seu caminhar. Se houver alguém que está cego, Jesus vai devolver a visão. Se houver alguém que está no pecado, Jesus vai até essa pessoa buscar para trazer de volta. Porque o que Deus quer é reconduzir os seus filhos para esta plenitude, para a vida eterna. Diante disso, diante de uma palavra tão forte e tão cheia de esperança, saber que Deus está trabalhando na nossa vida, que Deus está trabalhando nesse mundo, por mais bagunçado e por mais doente que ele esteja, a gente tem que perguntar: como eu vivo essa palavra? Como eu respondo a este trabalho de Deus em meu favor? Então a gente pega aqui na palavra, no versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Então, se Jesus está trabalhando para nos reconduzir, crer na sua palavra é a ponte que nos coloca na vida eterna. No final do Evangelho, Jesus vai deixar claro que o julgamento no final, quando tudo realmente for planificado, será por aqueles que, ao ouvirem a palavra e entrarem para a vida, praticaram o bem. Então, a melhor maneira que a gente tem para responder a este Deus que tanto nos ama e que trabalha incansavelmente por nós e que foi capaz de dar o seu próprio Filho para nos reconduzir à plenitude, é a fé que nos leva a fazer o bem. Que Deus nos ajude no dia de hoje a praticarmos o bem que Ele espera de nós, de tal modo que nós saiamos da pouca vida para a plenitude que o Senhor tem para nós. Que Ele nos ajude. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.